boa tarde. E estamos começando mais um Beleza em Destaque, aqui na sua telinha da TV Destaque, o canal 15 da NET. Ou acompanhe também pelo Facebook, facebook.com/TV Destaque. E hoje no programa a gente vai falar sobre relacionamento, vamos falar um pouco também sobre terapias e como não podia faltar também aquelas dicas de maquiagens que a mulherada adora. Então não saia daí, o programa está só começando. E estamos de volta aqui com o nosso programa e eu já estou aqui com o meu convidado. A gente vai falar agora sobre relacionamento. Eu estou aqui com o Rodney Bassanelli. Tudo bem, Rosa? Boa tarde. Boa tarde. E a gente vai falar hoje, ele que é coach de relacionamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Rodney, conta pra mim primeiro, como você começou a trabalhar com isso, há quanto tempo? Olha, Silene, eu comecei a trabalhar com isso há 1 ano e meio aproximadamente, depois de ter encerrado uma carreira como executivo de uma empresa de comércio exterior. Ah, tá. Então você não trabalhava nessa área, você veio de uma outra área que não tem nada a ver, né? Então percebi aí. Sim. E aí entrou nessa área, mas o que te fez gostar disso e trabalhar com isso? Olha, eu trabalhei muito tempo no comércio exterior, sob pressão, com resultados e tantas coisas dessa natureza que faz parte do trabalho. Sim. Daí, quando eu me desliguei, eu queria fazer alguma coisa que desse sentido na vida. E eu resolvi trabalhar com pessoas, porque eu vi a dificuldade da vida de um executivo. Eu vivenciei isso por 18 anos. Então, eu senti a falta de me relacionar com pessoas. Por conta da sua dificuldade, então? Sim, a minha dificuldade fez eu partir para esse lado. Porque todo comércio, quando você trabalha no comércio exterior, você trabalha com uma vida de executivo, tudo que se resume é negócio. Então, você não senta para ter um almoço que não seja negócio. Você não janta se não for negócio. Você não toma um café se não for negócio. Uma viagem, tudo é negócio. Certo. Então, eu senti a falta das coisas assim com mais sentido. E então, daí meio que você foi atrás disso para resolver o seu problema e achou aí uma oportunidade para levar para outras pessoas. na verdade foi assim. Depois de 18 anos, quando eu me desliguei da empresa, fica aquela dúvida, né? O que a gente vai fazer da vida? Sim. Entendeu? Dá uma perdida, né? Você fica, poxa, eu tô tão acostumado com rotina e eu queria alguma coisa que desse realmente fazer uma coisa diferente. Sim. E eu passei por um processo de coaching e ali foi um processo de imersão, onde eu passei também por uma ressignificação de valores e eu me identifiquei de imediato com aquilo. Eu falei, puxa vida, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Foi tão bom para mim que eu queria compartilhar com as pessoas. E fiz disso a minha profissão. E trabalhei desde lá até agora toda a minha formação. São no total, não vou me recordar todos os nomes, mas são 6 cursos que eu fiz. Nossa, muito legal. Seguida, Hoje você só continuo trabalha estudando. com isso, só com coaching? Só com isso, exclusivamente. Eu vivo de coaching. Muito bom. E hoje, então, a gente vai falar, né, sobre relacionamento, né, familiar, tal, pessoal. Porque é uma coisa que hoje em dia, a gente estava até conversando nos bastidores, a gente estava falando por conta dessa crise, tem muita gente se separando. E foi o que você pôde perceber, né, que as pessoas não estão preparadas, né, para isso. Não, as pessoas não estão preparadas, Selene. Você vê, as pessoas vivem num automático tão grande que, devido à crise, à política e esses fatores que independem do dia a dia da gente, né? Sim. Desemprego, falta de dinheiro, falta de tempo, que está levando, desencadeou um problema social muito grande, que está influenciando diretamente na vida das pessoas, impactando diretamente na vida das pessoas. No sentido de falta de tempo para a família, para os filhos, para a esposa, para o marido. Então, o dinheiro agora. Então, onde falta o dinheiro, começa a afetar o amor, começa a faltar o relacionamento, começa a afetar numa série de coisas. E eu tenho enfrentado um número muito grande de separação, divórcio. Eu foquei toda a minha carreira para o desenvolvimento de carreira e executive, que é a experiência que eu tenho, grande know-how. E, no entanto, apareceu um segmento novo, que é o relacionamento e resgate de família. Hoje em dia, você acha que a crise é a maior causa de separação dos casais? Que você atende, então você pode ver muito isso, né?
Olha, eu vejo bastante. Eu não posso dizer que é 100%, mas que afeta diretamente, afetou diretamente. Quando você mexe na estrutura financeira da pessoa, você também mexe na estrutura familiar. Certo. E o que você leva para as pessoas que estão passando por esses problemas, assim? Olha, existem vários profissionais que podem orientar a pessoa, a família, ou o grupo como um todo. Sim. Eu encontrei no segmento de coaching um método muito eficaz e que tem trazido resultados surpreendentes, principalmente no que se diz respeito a relacionamento. Certo, muito interessante. Relacionamento pessoal, profissional e familiar, inclusive. Uhum, muito legal. No casal, por exemplo, como você trabalha isso? Como você atende? É o atendimento dos dois juntos? Você atende separado? Como funciona? Silene, vai muito Do problema do casal. do problema do casal. Por exemplo, quando a gente está num nível inicial, eu costumo trabalhar o casal, desde que eles estejam dispostos, ok? Quando o negócio já está mais avançado, Crítico, né? crítico, a gente tenta dividir as pessoas e trabalhar cada um individualmente, porque a gente vai resgatar. O trabalho, nesse caso, é um trabalho de resgate. O que você fazia para sua companheira lá no passado? Você busca, que você então, deixou o de problema fazer. do início, não é uma Sim. coisa que você tem que resolver hoje. O problema veio de um ano para cá, porém você vai buscar bem antes o problema para ver onde começou tudo, né? Na verdade, é um processo de resgate. A gente observa o seguinte: o que você fazia, o que fez você ficar apaixonado pela sua esposa naquela época que você estava paquerando? E o que você deixou de fazer agora? A mesma coisa eu faço ao contrário. Eu pego para a esposa e falo: puxa, o que você admirava no seu cônjuge que você deixou de admirar? O que ele deixou de fazer? O que você deixou também de oferecer para ele? Porque as pessoas têm, é natural isso, né? Uma tendência, uma queda, uma inclinação para cobrar demais, exigir demais e esperar do cônjuge. Cria-se uma expectativa, mas não oferece muita coisa. Não olha para si, né? O que Exato. você está fazendo. Eu acho que esse é um dos problemas maiores também hoje, né? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. As pessoas às vezes estão tão preocupadas em ter e deixam de ser. Certo. Quer mostrar para as pessoas isso, quer mostrar para as pessoas aquilo, para a família, para a sociedade, mas deixam de viver a sua essência. Sim. E quando você faz esse trabalho, o resultado até agora tem sido muito positivo. Então isso me dá muito prazer no que eu faço, me dá credibilidade, me dá... como posso dizer? É um senso de realização. Sim. Você poder falar: puxa, eu fiz a diferença na vida de alguém. De um casal, isso é muito de gostoso. uma família, né? Sim, não Muito tenha legal. dúvida. E hoje, o que você mais atende? É casal, é problema familiar, é pessoal? Olha, eu atendo, é bem mesclado, mas devido talvez à minha história pessoal de vida, as pessoas que me conhecem acabam indicando amigos e pessoas do ciclo, tem vindo muito coach de relacionamento. Muito casais mesmo, né? Interessante. Isso. Gente, ele falou agora do relacionamento dele, é uma coisa bem interessante que eu queria falar também, se ele puder contar a história dele, que é uma história bem diferente. Ele falou assim, que você perguntou como que pode acontecer isso no mundo, né? Eu falei, é como ganhar na loteria. A história dele é muito interessante. Se puder, eu gostaria que você contasse, compartilhasse um pouquinho o pessoal que está em casa também. Sim. Não tem problema algum, até porque a gente tem que o segredo da vida é a gente viver aquilo que a gente fala. Então, quando eu até comentei com você, qual é a chance disso dar certo? Bom, qual é a chance disso dar certo? É o seguinte, para quem está nos assistindo. Eu conheci a minha esposa, eu fui viajar a trabalho e no Nordeste eu conheci a minha esposa. Então, eu a conheci, namorei e casei em 9 dias. Então, por isso eu falei para ele, a chance é a mesma que ganhou na loteria, gente. Nunca acontece isso, não, pelo amor de Deus. E o melhor, a parte boa disso, eles estão juntos hoje há quantos anos? 28 anos, temos 3 filhos e ainda nos amamos, nos curtimos e criamos
expectativas, fazemos sonhos, planejamos sair, viajar, namorar, como se ainda nós fôssemos ainda jovens. Muito Eu tinha bom. 21 anos, ela 17, e hoje, até hoje mantemos a nossa relação assim, inflamada, acesa. E o que você acha que a pessoa tem que fazer hoje em dia, o casal? É planejamento? O que se faz dar certo? Viver, Viver, né? viver. Acima de tudo, viver. Não deixar a rotina, quer dizer, nós temos a nossa rotina, mas principalmente a gente ter consciência de que o viver é o principal. A gente não pode deixar jamais de ir a um restaurante, de ir a um cinema, um teatro, um musical, de ir à praia, acampar, fazer programas simples também, Sim. acampar, namorar. Que vai Por que não? preenchendo o relacionamento, né? Sim. O tempo passa. A gente já não tem mais aquela formosura de jovem e tudo, mas a gente tem que principalmente saber conviver com as qualidades, principalmente as qualidades. Não ficar olhando, poxa, mas a pessoa está ficando meio calva, a pessoa está ficando um pouquinho de barriga, Sim. essas coisas. Isso tudo é físico. Tem que saber viver cada momento do relacionamento, né? Sem sombra de dúvida. E curtir cada momento Você também. tem que ter prazer no que você faz. Na pessoa que está do teu lado, na companhia. Você tem que manter a chama acesa. Senão não tem graça. Vai cair no marasmo, na mesmice, e daí você... É o que a gente ouve bastante isso, né? As pessoas vão buscar fora do relacionamento aquilo que elas não têm dentro de casa. Sim. Quem é o principal culpado? Nós mesmos. Nós não alimentamos isso. Por que nós alimentamos, cortejamos, mandamos flores, mandamos recadinhos, damos beijinho, falamos bom dia, boa noite, e Sim. ficamos toda aquela coisa cortês quando a gente tem interesse na paquera ou no namoro? Porque depois de casado, a gente esquece de fazer isso. Não faz sentido. Sim. E não tem essa de que a culpa é dele ou a culpa é dela, né? Meio que a culpa... Se tem uma culpa, a culpa é dos dois, no caso. Exatamente. As pessoas não assumem isso nas primeiras sessões, Sim. mas com o passar do tempo, elas observam que a culpa do relacionamento não dar certo, geralmente é dos dois. Tem que ter um apoio, tem que ter a força dos dois, né? Tem que ter um equilíbrio. Sim. Um equilíbrio. Muito interessante. E sobre relacionamento familiar? Hoje em dia eu vejo que, acho que adolescente dá muito trabalho, porque eu convivo muito com mães que têm adolescentes e eu escuto muita história. Você recebe esses casos hoje em dia também ou não? Também, e vivenciei isso também, porque eu sou um ser humano como qualquer um Sim. de vocês. Então, o maior desafio é você perceber que educar o filho é do pai e da mãe. Não é de professor, não é de qualquer outra pessoa. Você não pode terceirizar essa responsabilidade. Essa responsabilidade pertence aos pais. É como diz, a educação vem de casa, né? Sempre, vem de casa. O maior problema que a gente vê, a maior dificuldade que a gente vê é que os pais hoje, para poder pôr dentro de casa o pão e a água e pagar as contas e fazer tudo, as pessoas estão cada vez com menos tempo e com menos tolerância para poder sentar, brincar, conversar, discutir, falar. Quase não tem abertura e o adolescente vai buscar informação fora, muitas vezes de maneira errada, ou Sim. com pessoas ou comportamentos diferentes daqueles em congruência com os valores da família. Sim. E daí cria-se o conflito. Eu acho que um assunto muito interessante que você abriu agora, que eu vou deixar aqui o convite, né? Para você voltar e a gente falar disso, sobre relacionamento familiar mesmo. Sim. Acho muito interessante. E eu já agradeço a sua participação aqui no programa hoje. E quem está em casa hoje, que quer encontrar com você, que quer falar, que tem um problema para resolver, onde pode te encontrar hoje? Olha, eu tenho a minha fanpage, que é a www.equilibriocoachingrb.com. Tenho o meu Facebook pessoal, que é Rodney Bassanelli, e vou deixar meu celular também pessoal, que é o 11 99985 93
16. Eu atendo todos os meus clientes, pessoalmente. Ótimo, maravilhoso. A gente vai deixar também as informações aqui embaixo para ficar mais fácil para as pessoas. Então, Rodney, muito obrigada pela sua participação de hoje e até uma próxima. Eu deixo aqui em aberto o convite. Eu que tá agradeço. Bom? Muito obrigado. Gente, não sai daí que o programa continua. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. A gente vai falar um pouco sobre enxaqueca, quem sofre muito com essas dores de cabeça. E a gente vai falar já já aqui no programa. Então, não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Eu já estou aqui com a minha convidada, a acupunturista Gisele Pimentel. Gisele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silene, tudo bem e você? Tudo ótimo. A Gisele vai falar hoje um pouquinho sobre quem tem enxaqueca. A gente vai focar um pouco nisso hoje e a acupuntura vem tratando disso e ela vai falar um pouco sobre essas dores que as pessoas sentem e como pode ser tratada. Não é verdade, Gisele? Isso mesmo. Hoje a enxaqueca ela é considerada um problema de saúde pública. Hoje, uma entre 4 ou 5 mulheres sofrem com enxaqueca. A enxaqueca ela é uma disfunção neurológica, né? É uma doença neurológica de causas multifuncionais. Certo. E aí, esse problema acaba acometendo o dia a dia das pessoas, né? Fica difícil da pessoa ir trabalhar e ter uma vida normal por conta das crises. Eu vejo que hoje em dia muita gente sofre da enxaqueca, né? É uma coisa que antigamente não existia muito. E hoje em dia é bem frequente, eu vejo bastante gente que fala que sofre de enxaqueca. Por que vem desencadeando isso hoje em dia? Hoje em dia, com a vida muito corrida, o estresse, as tensões, e por ser uma doença de fator genético também, então você tem a predisposição também, Sim. E com os eventos adversos do dia a dia, isso tende a se acentuar. Por isso, o aumento das crises de enxaqueca. Ah, então tem a ver com esse fator genético também, a enxaqueca? Sim. A enxaqueca ela é um tipo de dor de cabeça, mas ela é uma doença neurológica de causa genética. Não quer dizer que minha mãe sofre com enxaqueca, eu vou ter sofrer. enxaqueca. Não, mas o fator genético interfere nas crises de enxaqueca. Vai na estar ali causa. na família. Sim. Entendi. E como a acupuntura trata isso hoje, essa enxaqueca? A acupuntura ela tem sido bastante eficaz, por quê? Porque ela vai tratar o indivíduo como um todo, né? A partir do momento que a pessoa procura um acupunturista, vai ser feito um diagnóstico energético dessa pessoa para saber as possíveis causas desse desequilíbrio, com que frequência que ela tem essas crises de enxaqueca. E aí, a partir do tratamento com a acupuntura, ela diminui o uso de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios e os analgésicos, que são muito usados nas crises de enxaqueca. Sim. E aí, a acupuntura é como se o organismo dessa pessoa fosse reprogramado para ele funcionar como ele deve. Então, através da acupuntura, o organismo funciona de uma forma equilibrada e melhor, e a pessoa tende a ir diminuindo essas crises de enxaqueca. Certo, entendi. E como é feito esse tratamento da acupuntura? Eu sei que é usado agulhas. Como que é feito fala um pouco disso, da forma do tratamento. É assim, como eu já falei anteriormente, a gente faz um diagnóstico energético. Por quê? Na visão da medicina chinesa, cada indivíduo é diferente. Sim. Então, o meu fator de desequilíbrio não vai ser o mesmo que o seu. Então, a partir desse diagnóstico que o acupunturista vai fazer, a gente vai adotar qual a melhor técnica para esse paciente. As agulhas de acupuntura, elas são agulhas muito finas, né? Geralmente não dói, em algum ponto ou outro o paciente sente algum tipo de sensibilidade, como um comichão, uma ardência, na hora da punção. E que isso desaparece depois de puncionado aquele ponto.
a acupuntura, como ela trabalha a energia do organismo e o equilíbrio, depois de inserir as agulhas, o paciente tende a ter um momento de relaxamento e ele até dorme nas sessões. Alguns pacientes, eles dormem. Isso né? eu já ia te perguntar, se é um tratamento doloroso, porque eu sei que usa as agulhas, né? E eu acho que é a curiosidade de muita gente saber também se realmente dói o tratamento. Então, não é um tratamento doloroso. Sim, não é um tratamento doloroso, é algum ponto ou outro que a pessoa vai ter essas sensações. E tem também outros métodos hoje que a acupuntura pode utilizar. O paciente tem aversão à agulha, eu morro de medo, não consigo ver uma agulha. É o meu caso. Pânico, pavor de agulha, gente, eu tenho. A gente tem técnicas que a gente pode equilibrar esse organismo, melhorar essa crise de enxaqueca sem o uso de agulha também. Ah, então na acupuntura tem outras técnicas, não é só de agulha sim, mesmo. Sim, porque a acupuntura significa acu, que é punção com agulhas, né? Certo. E aí o que acontece? Eu tenho outras formas de estimular esse organismo sem ser as agulhas, que são técnicas muito eficazes também, porque a acupuntura é um braço da medicina tradicional chinesa. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, eu tenho diversas técnicas que eu posso tratar esse paciente. Uhum. É uma pessoa que sente enxaqueca, ela te procura hoje. Quanto tempo vai durar esse tratamento em média? Tem um tempo ou não? A pessoa vai ter sempre que estar indo fazer acupuntura? Olha, geralmente, cada caso vai ser, como eu já tinha falado, um paciente ele é diferente do outro. Sim. Então, assim, um paciente com uma crise de enxaqueca muito forte, que tem crise muito frequente, que às vezes tem aquela pessoa que chega a ter mais de 3 crises, às vezes, por semana, tem aquele que tem aquela dor de cabeça constante, que todos os dias sente. O que vai acontecer? Na primeira sessão, geralmente o paciente já apresenta um alívio, ele já consegue notar que foi diminuindo alguma coisa. Sim. O que a gente orienta o paciente é de 15 a 30 dias, ele vai perceber de fato essa mudança. E aí, de forma gradual, ele vai melhorando dessas crises e aí o paciente, ele opta. Ele continua o tratamento para manter esse organismo equilibrado ou ele passa a espaçar mais as sessões, então ele faz uma sessão de manutenção. Quando ele já está equilibrado e fora das crises, ele começa a fazer sessões para equilibrar e não ter mais essa crise de enxaqueca. Certo. E além da enxaqueca, essas pessoas que sentem às vezes dor de cabeça por estresse, não é enxaqueca, muita gente chega a confundir e tal, Sim. as dores de cabeça com enxaqueca também, às vezes Isso. é por conta do estresse mesmo? Sim, o estresse, a ansiedade, a tensão, tudo isso pode levar uma pessoa a sofrer com dor de cabeça. E também tem o diferente. tratamento? Também tem o tratamento, com a acupuntura também, que também se mostra muito eficaz. Então, assim, a acupuntura, como ela visa equilibrar o organismo como um todo, o organismo da pessoa, ele funciona de uma forma equilibrada, então quando tudo funciona bem, eu não tenho dor, eu não tenho enxaqueca, a minha digestão é boa, eu não tenho dor de cabeça, o meu estresse é menor. Então a acupuntura vai equilibrando tudo e tem sim uma resposta excelente nos casos de dores de cabeça relacionada ao fator estresse. Entendi. E qual as outras, Gisele, as outras doenças que podem ser tratadas com a acupuntura hoje, além da enxaqueca, da dor de cabeça? Tá. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece mais de 140 doenças que podem ser tratáveis com a acupuntura. É muita coisa. Então, assim, as dores em gerais, a gente está falando das dores de cabeça e as enxaquecas, mas tem as dores de coluna, hérnia de disco, infertilidade para mulheres que tentam engravidar. A acupuntura também é muito eficaz, tanto como tratamento coadjuvante, né? Como na melhora da ansiedade e dos outros fatores. Muito interessante. Agora que você citou aí, mulheres que têm problemas para engravidar, acho que é um assunto bem interessante. Você pode falar um pouquinho mais como seria feito esse tratamento?
É assim, às vezes a mulher, ela quer engravidar, às vezes é detectado algum problema no organismo, uma endometriose ou algum outro problema que dificulta essa gravidez, né? E tem o fator emocional também. Eu sou muito ansiosa, eu quero engravidar, e aí isso não acontece. Então, a acupuntura também ajuda a reequilibrar esse organismo para preparar esse organismo para uma nova vida, para uma concepção. Então, a acupuntura ajuda através do equilíbrio e isso flui de uma forma natural. Você falou aí da ansiedade. Hoje em dia tem muita gente que sofre de ansiedade. E tem também o fator da depressão. Teria algum tratamento dentro da acupuntura também para quem sofre de depressão hoje em dia? Que é uma coisa que as pessoas confundem muito também, a ansiedade com depressão, não é? Que acontece muito hoje em dia. Sim. Como eu já te falei, que a Organização Mundial da Saúde reconhece mais de 140 doenças, a depressão também está dentro dessas doenças, né? O indivíduo que ele é depressivo, ele tem um problema, né? Que tem que ser tratado. Geralmente o paciente ele pode fazer acompanhamento com o psiquiatra, tratamento com o psicólogo e a acupuntura. Vai tratar todos na sua esfera, vai tratar para equilibrar essa pessoa. Então, eu vou ter uma melhor resposta se é um paciente que é depressivo e ele toma uma medicação, a acupuntura vai potencializar o efeito desse medicamento, então ele vai se recuperar de uma forma mais rápida. Certo. Na acupuntura não tem, vocês não medicam, é meio que um tratamento natural, poderia chamar ou não? Isso, a gente não usa medicamento, né? A acupuntura é feita através das agulhas e aí as agulhas no ponto correto do corpo, ela vai ativar neurotransmissores, com isso vai ser produzido hormônios, vai ocorrer uma reação fisiológica e bioquímica natural do organismo para isso entrar em equilíbrio. Então, assim, sem o uso de medicação, a gente dá o comando para esse organismo funcionar como ele deve, através dos pontos de acupuntura. E como é feito esse tratamento? É semanalmente, mensal? Qual o retorno do paciente? Tá. Geralmente, as sessões são feitas semanais. Mas dependendo do caso do paciente, da patologia que ele vai apresentar, esse paciente pode fazer mais sessões na semana, tá? Mas geralmente é feito a cada 7 dias, uma vez por semana esse paciente retorna no consultório. Sim. Agora que você falou de sessões, então quando você faz a análise do que o paciente precisa, você já decide quantas sessões ele vai fazer. Ele faz aquela quantidade de sessão e se precisar aumentar, aí você no final do tratamento aumenta aquelas sessões. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. A gente vai, cada sessão a gente vai avaliando esse paciente para ver a evolução dele, entendeu? Sim, muito bom falar com vocês, Zélia. No início eu ia te perguntar, né, sobre essa sua profissão, há quanto tempo você está trabalhando com a acupuntura, então eu vou perguntar agora aqui no final, né, da entrevista, há quanto tempo, se você sempre trabalhou com isso? Tá, eu sou enfermeira de formação, Sim. Trabalhei 10 anos na área hospitalar e desde 2011 eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa e a partir daí eu comecei a focar e trabalhar só com a medicina tradicional chinesa, com as terapias integrativas para equilibrar o organismo. Né? Então desde 2011 aí que a acupuntura foi inserida na minha vida. Além da acupuntura, tem mais algum outro tratamento assim que veio junto ou não? É somente a acupuntura que você trabalha hoje? O foco no consultório é a acupuntura, é a medicina tradicional chinesa. Mas eu trabalho também com outras terapias integrativas para ajudar esse organismo a funcionar melhor. Então, a gente tem o reiki, né? A gente tem a fitoterapia,
que são as plantas e as ervas que a gente usa também na terapêutica. O reiki seria? O reiki é uma técnica que a gente usa a imposição de mãos em alguns pontos do corpo, e aí isso libera energia para equilibrar a pessoa. Seria uma massagem? Não. Não, Pode ser chamado de não é uma massagem, porque é a imposição das mãos mesmo em alguns locais do corpo, para essa energia ser equilibrada. Então não chega a ser uma massagem. Aí dentro da medicina tradicional chinesa tem a eletroacupuntura, que são as agulhas com a eletroestimulação. Tem a ventosoterapia, que também é bastante usado, a mochabustão, tem mais o quê? Radiestesia genética. Então todas as terapias voltadas para o equilíbrio do indivíduo, para esse organismo funcionar como ele deve, sem o uso de medicação. Certo. Muito bom, gente. E para quem está em casa hoje que tem algum problema de enxaqueca ou algum desses outros problemas que você citou, onde as pessoas podem te encontrar hoje, Gisele? O consultório fica na Rua Felício Marcondes, número 436, sétimo andar, em frente à Praça Getúlio Vargas. Tem também o Facebook, tem o meu pessoal, que é Gisele Pimentel Martins, e tem o do consultório, que é o Pimentel Terapias Naturais. Que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês também, gente. Gisele, muito obrigada pela sua participação de hoje. E se ficou alguma dúvida, gente, pode mandar um e-mail para a gente, que a Gisele pode estar voltando aqui no programa para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Com certeza. E o nosso programa continua. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já com aquelas dicas de maquiagem que a mulherada adora. Não sai daí. Estamos de volta aqui com o nosso programa, com aquela hora queridinha do programa, né? Faça você mesmo. Eu já estou aqui com a Simone. Tudo bem, Simone? Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia? E o que a gente vai dar de dicas hoje para a mulherada que está em casa? Hoje a gente vai falar sobre a make que dá aquele aspecto bronzeado, aquele aspecto de saúde. Agora no inverno, o pessoal tem a tendência de ficar um pouquinho mais branquinho, porque não pega tanto sol. Tem pouco sol, né? O sol não é tão forte para bronzear. E tem muita gente que gosta de ficar com aquele bronze e tal, do verão mesmo, né? Manter esse bronze, né? Isso. E com a maquiagem a gente consegue fazer esse milagre. Então, e essa make, quem pediu para ser feita foi a Tatiane Chantopulo. Então, para você, Tati, e para o outro pessoal que está assistindo, vai a make aí bronze. Ótimos, vamos lá então. Qual o primeiro passo? Então, a pele, que já foi feita. Né? A pele já está pronta, e aí vocês vão começar fazendo a pele em casa, como a gente já ensinou aqui. E aí, né, a gente vai partir agora para make, beleza? Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o pincel, que é aquele pincel de esfumar, que a gente já mostrou. Então, para agilizar, eu não vou dar ênfase para ele aqui, eu só vou realmente marcar como a gente tem marcado. Para vocês aí em casa que já tem prática, não precisa marcar com a fitinha ou o micropor, mas como eu estou ensinando aqui, então a gente vai fazer, tá bom? E aí eu vou usar, Silene, tons hoje, marrom, dourado, iluminador, a gente vai trabalhar bastante contorno, porque é aquela pele que a gente quer que dá aquele tom bronzeado mesmo, tá? Deixa mais bronzeadinho mesmo. Isso. A gente não tem muito essa necessidade, porque a gente, né, né já é assim naturalmente, mas para quem é branquinha precisa, né? Sim. Então vamos lá. Eu vou começar com o de esfumar e eu vou usar um pó mesmo, eu vou usar um pó mais escuro, mais voltado para o marrom, tá? São todos tons mais terrosos que a gente vai usar todos. Hoje, então, né? Isso, todos. E aí você vai usar de acordo com o tom da tua pele mesmo. Como eu já sou mais morena, eu vou usar um tom mais escuro, tá? Você pode misturar também, não tem problema nenhum. Você mistura, sempre bate para tirar o excesso e aí você vem esfumando o olho. Sempre do lado de fora para dentro, bem devagar, mão levinha para esfumar bem esse olho, tá? Vamos lá. Vamos marcar aqui. E aquele esqueminha assim,
bem levinho, do vai e vem. Tá? O pincel que eu estou usando é o pincel de esfumar, ou o famoso aí, o nome dele popular aí, é o rabinho de cavalo. Isso pegou, né, gente? Pegou. Achei legal pra caramba. Tá? Ele é a base. O marrom sempre é... É, que você sempre fala aqui, né? A base do marrom para iniciar a maquiagem. Isso. Aí eu vou pegar um pincel também de sombra e vou usar um dourado, tá? Vou usar um iluminador dourado. Deixa eu mostrar aqui qual que eu tô usando. É esse aqui, tá, gente? É um dourado mais clarinho mesmo, né? Isso, esse aqui, ó, tá? Aqui, ó, você vê que eu tenho vários tons de dourado, né? Tá? Então, vamos lá. Pálpebra móvel. A gente vai aplicando sempre com batidinhas e marcando esse côncavo. Se para quem não gosta muito do dourado, a gente consegue trocar por outra cor aí nessa hora de usar o dourado? É que esse dourado, ele é bem fraquinho mesmo, mas se você quiser, de repente, um tom... E a gente tá fazendo um tom de sombretom, Sim. porque é o bronzeado. Então, de repente, não sei, como é mais branquinho e não quer um dourado, pode usar um rosa mais claro, sabe? Um rosé, né? Um Acho que fica legal rosézinho, também com o marrom. isso. Tem uns tons aqui, vamos mostrar essa paleta? Para quem não quer o dourado, tá? Tem umas cores aqui que elas são essas mais rosadinhas, tá vendo? E aí, quem é mais branquinha não quer optar por esse tom mais amarelado, então vem nessa mais clara aqui, ó. Nessa mais rosada, ok? E o marrom, tá? Sempre. O marrom para esfumar sempre. Sempre. E aí eu coloquei, eu vou pegar o meu pincel, outro pincel de esfumar, deixa eu pegar esse aqui. E vou fazer um outro degradê com um marrom mais clarinho, tá? Ótimo. Vou misturar aqui um pouquinho de Que é o dourado. que vai iluminar, isso? Isso. Eu vou pegar um outro aqui. E, gente, sabe, não precisa você ter milhares e milhares de tons também. Se você tiver uma cartela, sempre uma básica e uma com outras cores, você consegue criar com um pó diferente, você consegue criar uma make. É interessante ter a cartela de tons neutros, né? De Aí tons neutros, você cria uma isso. base para todas as maquiagens. Uma de tom neutro e uma de tom colorido. Sim. Acho que é perfeito, tá? Então, como eu já tenho uma base aqui, e a gente depois vai passar o delineador, eu vou tirar para mostrar para vocês a parte de baixo do olho, tá? E aí vocês também vão ver que já vai ter uma marcaçãozinha, tá? Peraí, vamos ver aqui com o espelho. Aqui tá mais fácil de tirar. Tá? E aqui já tá sujo. Aí a gente limpa com um pincelzinho, vassourinha. Se o vassourinha não limpar, pega o algodãozinho e dá uma limpadinha, tá, gente? Mas não precisa tirar toda a maquiagem, como a Simone sempre fala aqui, né? Não precisa não, Não ela se já saiu. desespere. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar um marrom mais escuro nessa parte inferior do olho, tá? Olha, já vai dar... Uma profundidade, porque você está usando uma cor mais escura, né? Isso. Se você tiver o olho pequenininho, o que você pode fazer? Usar um lápis mais claro e depois vir só no cantinho do olho, sabe? Sim, na linha d'água e depois só esfumar o canto. Isso, com o próprio marrom, tá? Essa maquiagem, ela pode ser usada durante o dia, durante a noite. Durante a noite você pode dar um toque de um pretinho no canto externo para... Sim, é ideal. É só jogar o pretinho, porque a gente vai colocar o delineador agora, Perfeito. tá? Aliás, vamos colocar o lápis primeiro, que eu acho que é mais fácil. Então, eu vou colocar o lápis aqui embaixo. Sim. E eu também não gosto de fechar todo o olho, embora eu tenha um olho grande. Ó, tá? E aí depois, se você quiser transformar, que tudo transformação, não precisa retirar toda a maquiagem, quando você tem um evento, mais plus, vamos dizer assim. Sim. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai transformar aquela maquiagem que você já Só vai tá. dar um toque a mais, né?
Só dá um toque Às a vezes mais. troca o batom e já muda muito, né? Assim. Exatamente. Uhum. O batom também já dá a diferença. Eu vou usar agora, tá, gente? O delineador, hoje eu não vou usar o delineador em gel, vou usar um delineador em canetinha. É aquele de pincelzinho, né? Então, eu vou começar fazendo como? Eu já tenho essa marcação do olho, Sim. né? Ele já tá feito aqui. Então, eu vou começar também de fora para dentro. Já vou fazer um gatinho aqui, ó, no cantinho. Aonde Você já tem a marcação, a base, né? Isso, ó. Porque a sombra, ela já me deu isso. Depois, se você quiser, se não gosta desse marcado, você pode dar uma limpadinha com o pincel, tá? E aí, eu vou seguir aqui. Até o meinho do olho. Delineado é uma coisa que a gente sempre fala, é uma construção do delineado, gente. É bem devagar mesmo, vai construindo aos poucos e aí vai sair esse delineado. E muita paciência. E muita paciência. Não adianta vir de uma vez, né? É, como a gente sempre diz, né? Não adianta fazer na hora de sair. Faltando 5 minutos. Vamos lá fazer um delineado, não vai rolar. Quem é casado aí com o marido buzinando no ouvido, vamos, 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 não vai sair. Então treina bastante antes que o delineado sai sim. Então, ó, o delineado saiu já, tá prontinho. E olha a diferença de um olho para outro, isso é muito legal, né? Total. E ó, eu tô falando que é uma maquiagem que pode usar dia e noite. Então, assim, delineado também, se você, onde você vai trabalhar, de repente, não tem problema. E tem lugares que são muito chatos, assim, com questão de maquiagem para trabalho. Você precisa estar maquiada, só que você não pode estar muito maquiada. Né? Sim, E o delineador, querendo ou não, ele já dá um outro ar para maquiagem. exatamente. Ó. Maravilhoso. E aí, Tá lindo aí. né, já tá lindo aqui. À noite é só colocar um pretinho e pronto, gente. Vocês estão prontas para o make noite. Então, vamos finalizar esse olho com o rímel. Um rímel, bastante rímel. E aí, cabe a você, se você tiver, se você gosta do à prova d'água, se você gosta só do normal mesmo. Às vezes dá para usar dois também, né? Para alongar e para dar volume. Você pode usar duas marcas diferentes. Isso mesmo. Tem aquele também, sabe qual que eu curto bastante? Tem um que ele tem uma massinha, não sei como que é o nome daquilo não, viu, gente? Ele vem um duo, que ele vem um rímel branco, sim. para dar aquele volume. Algumas marcas têm mesmo esse rímel. Né? E Então, o ó, outro para alongar. e outro para alongar. Então agora chegou a hora... Dois em um, esse já é prático. É bem legal ele que você já compra dois rímels em um só. Em um só. Eu vou usar, que eu gosto para essa parte também, aqui eu vou mostrar, tá? Eu vou usar o língua de gato. Isso, tá? E aí eu vou pegar um pó claro, eu vou fazer aquela marcação, e eu vou usar pó hoje do contorno, tá? Eu vou estar iluminando aqui, embaixo do olhar. Que é essencial no make mais bronze, né? Sim, senão você vai ficar também, dependendo da cor da pessoa, fica muito escura, né? Uhum. Então eu vou fazer o triângulo, tá, gente? Vai ser mais claro mesmo que o tom de pele, né? Isso, mais claro mesmo, que dá pra dar aquela impressão, né, aquela iluminada. Se é durante o dia, eu acho que aqui tem uns iluminadores com brilho, né? Então Sim. essa parte mais clara com brilho, eu acho que não. Certo. Agora, se você quiser, depois Alguns durante a pontos, noite... né? Isso, alguns pontos Aí com fica brilho. legal. Ó, eu vou passar aqui também um pouquinho perto do meu nariz, Uhum. pra dar uma afinadinha e tal, né? Ok, que a mulherada adora. O pessoal já chega assim, dá pra afinar um pouquinho o nariz? Dá pra afinar tudo, gente. Dá pra afinar meu rosto? Dá pra fazer milagre com a maquiagem hoje em dia. Dá mesmo. Então, eu vou usar 2 pincéis de pó, porque eu vou usar 2 tonalidades diferentes aqui para dar o bronze, tá? Eu vou usar um marrom sem brilho. Um marrom mais escurinho, tá? Que eu vou fazer a parte do contorno. E depois eu vou vir com o mais claro, com brilho, para dar aquele efeito bronze mesmo. Ele é um pó. Uhum. Mas às vezes eu uso ele como, dependendo da dá pra maquiagem. usar muito, o pó mais escurinho mesmo, como contorno, né? Né? Então, eu vou começar aqui, ó, dessa parte. Eu vou fazer até aquela parte do ossinho, gente, que a gente ensinou. Você sente o seu ossinho? Eu vou vir aqui, ó.
E já vou fazer uma marcaçãozinha. Você pode usar tanto movimentos circulares e depois você vira com aquele movimento também vai e vem. Aí, onde que você pode mais usar esse contorno, tá? Aqui na parte de baixo do queixo, tá? Para diminuir um pouco o queixo. Para diminuir um pouco o queixo. Aonde mais? Para quem tem uma testa mais alongada, você vira aqui na raiz do cabelo, principalmente se você usa muito cabelo preso, muito cabelo para trás, você diminui. Maravilhoso. Tá? E para finalizar, ó, Ótimo, o bronze. o pó bronze, tá? E aí vai do seu tom de pele também na hora do pó bronze, tá, gente? Sim. Não vai pegar um muito escuro para não ficar marcado e nem muito claro se você tem a pele mais morena para não ficar branco também. A gente pode fazer um quadro aqui também, falar um assunto que é muito importante, que é essa história de errar. Às vezes, pessoalmente, as pessoas não visualizam tanto. Aí você vai numa festa e você tira uma foto com flash, ou uma foto sem o flash. A foto, hoje as câmeras são muito nítidas e aí aparece aquela diferença, Sim. né? Eu acho que uma dica bem legal é você sempre tirar uma foto no celular antes de sair de casa também, né? Isso, mas eu quero ver se a gente ensina um pouquinho, para ter o cuidado, uma maquiagem para foto. Perfeito, maravilhoso. Vamos trazer isso pro programa, gente. E ficou maravilhoso. Gostaram, gente, das dicas aí? Passa para as pessoas que estão em casa como elas podem te encontrar hoje. Hoje você pode me encontrar no WhatsApp, que é o 973512637, ou então pelo Facebook, Simone Rodrigues Coifer, ou tem também, gente, o Instagram, que é o @moni_makehair. A gente vai deixar aqui embaixo também para facilitar. Muito obrigada por a sua participação de hoje. De nada, sigo, que agradeço. E estamos chegando, gente, ao final aqui de mais um programa. Muito obrigada pela companhia de vocês. E acompanhe sempre com a gente aí o nosso programa de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. Muito obrigada, um beijo enorme e até o próximo programa.